Bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui do Asa Trader, é um podcast ainda sem nome, a gente vai decidir ainda, mas seria legal o pessoal decidir junto com a gente, né, Ana? Excelente ideia. Dá para abrir uma enquete aí e a pessoa escolher se vai. Qual o nome que vai decidir aí pro nosso podcast aí, vai também pro Spotify, vai para outras redes sociais aí também. E inclusive aqui no Instagram, Facebook e para o YouTube. Beleza. A gente abre lá, o pessoal vota para escolher o nome, mas antes de mais nada, primeira vez que estou aparecendo por aqui, então vou me apresentar um pouco. Meu nome é Igor Drejan, eu sou, junto com o Aaron, fundador aqui do Asa Trader. Mas eu fico mais na parte de trás da empresa, né? O backstage, o tráfego, site, essas coisas. E além disso, eu sou apaixonado por assuntos de autoconhecimento, performance e sou criador também do Peças da Vida aqui no Instagram. E agora eu acho que nem precisa apresentar, né? Mas fala aí um pouco de você, Aaron. Bom, sou especialista aqui da Asa Trader, sou eu que faço aí os conteúdos e passo para vocês aí sempre em todas as redes sociais, com uma missão bem clara de introduzir você no mercado de ações para que você finalmente consiga aprender de forma assertiva aí a operar o mercado de ações com um máximo de êxito aí, até ganhos superiores aí, como eu sempre ensino, acima de 10% e é possível no mercado de ações. Beleza. Então, sendo o primeiro episódio do nosso podcast, nada melhor do que apresentar o podcast, né? Então, por que a gente teve essa ideia de fazer o podcast? O que a gente vai falar majoritariamente aqui? Imagino que a gente vai focar muito no swing trade, né? Que seria o assunto principal aqui da empresa em geral. E tudo que envolve o swing trade, né? Essa modalidade, como gerir essa modalidade, né? Tudo que envolve ela, mentalidade, notícias e afins, seria isso? Sim, exatamente. É o que a gente opera aqui no mercado financeiro, é o que a gente opera aqui na Asa Trader. Nossa especialidade aqui na Asa Trader. Então, assim, por que a gente escolheu o swing trade? Por que a gente quis operar somente o swing trade? Vem um pouquinho mais da minha história, né? Eu já tentei lá o day trade, vi que ocupava muito tempo, o emocional e a flor da pele lá. E se eu optasse pelo day trade, eu estaria escolhendo sair de um emprego para ir para outro emprego, já que precisa de todo dia você ir no mercado para estar fazendo o dinheiro. Tinha um buy and hold, você compra ações lá e fica posicionado por anos, décadas. Só que eu entrei na bolsa para querer renda extra, e eu queria uma renda extra de imediato. Então, vi que aquilo ali também não era para mim no momento. Eu precisava acumular um patrimônio, precisava acumular um capital, aumentar o patrimônio. Aí tem um intermédio entre os dois, entre o day trade e o swing trade, entre o day trade e o buy and hold. Tem o swing trade, que eu compro uma ação hoje, compro um lote de ações, um mercado fracionário, enfim, e vou vender só daqui a alguns dias ou semanas. Geralmente são operações aí que duram de 2 dias a no máximo 3 meses. Acima de 3 meses é considerado operação de position trade, então já são operações mais longas. E dentro de 2 dias a 3 meses você consegue uma excelente rentabilidade. E foi isso que eu enxerguei, foi isso que eu comecei a estudar e foi isso que eu me especializei. E o canal é somente sobre isso, somente operações de swing trade. Eu compro uma ação hoje, vou vender daqui a alguns dias. E sempre aí com alvos superiores a 10%. E um segundo motivo aí que eu entrei no swing trade, que me deixou mais confortável para entrar, é que eu consigo programar as operações. Eu consigo agendar a compra e eu consigo agendar a venda. Então eu gasto um dia, nem um dia, algumas horas, alguns minutos para analisar algumas ações e deixo programado ali o valor de compra e o valor de venda. Então, ou seja, eu opero na bolsa sem precisar estar na bolsa e tem rentabilidades aí muito boas sobre isso. É por isso que eu sempre estou aqui tentando ensinar isso a você, para deixar você, não um expert, mas você por dentro do mercado de ações aí e mostrar para que qualquer pessoa pode operar ações, qualquer pessoa pode ter êxito, tá? Eu tive êxito, você também pode ter êxito. Eu não sou acima da média, eu sou como você. Legal. Tava pensando então a gente falar hoje sobre umas 3 coisas. Primeiro, falar como surgiu e por que surgiu a empresa em si. A gente acho que nunca teve conteúdo sobre isso especificamente, né? Apresentar melhor a empresa. Verdade. Depois eu queria até aprofundar e perguntar para você por que esse foco tanto no swing trade e também falar um pouco sobre história, né? Tô lendo um pouco aí sobre a história da bolsa, me interessando muito, a gente pode falar um pouco sobre isso. Primeiro eu queria perguntar o que é a empresa Asa Trader, porque não sei se o pessoal de casa sabe, deve
comentar às vezes, né, que eu vejo os conteúdos, às vezes você comenta dos clientes da assinatura. Então, o que é a empresa, por que a empresa surgiu, que produto é esse que tem antes do método, né? O que tem antes desse método 361 e histórias, né, acerca disso. Tem muita história aí para rolar. A empresa surgiu eu já operava na bolsa já há algum tempo, né? Então, alguns amigos sempre me acompanhavam. Eu tinha um canal no Telegram, as pessoas perguntavam, Arião, e aí, como é que tá a ação? O que você acha dessa ação? Não sei o quê. Eu tinha um amigo específico que ele não gostava só de acompanhar, ele queria saber o momento que eu iria entrar, o momento que eu ia saber, que eu ia sair. E ele sempre perguntava, todo dia de manhã tinha mensagem dele lá, e aí, qual ação que você viu aí que dá pra entrar? Qual ação que você viu que dá pra sair? Eu passava pra ele lá as informações e tudo mais. Só que aí houve um outro momento em que ele começou a reunir grupos de amigos ali para tá acompanhando. Então eu falei, pô, dá pra gente trabalhar nisso. Tem pessoas que precisam dessa informação. Ele trabalhava, estudava, enfim, não tinha muito tempo talvez de estudar a bolsa, como a maioria dos brasileiros aí. Então passava para ele as informações ali e começou a surgir aí a Asa Trader. Comecei a reunir essas informações e passar especificamente para esse grupo de amigos. E daí a princípio foi somente pelo Telegram e depois foi subindo aí vamos dizer assim, o nível. Eu comecei a precisar organizar essas informações ali para que essas pessoas tivessem acesso, para também operar junto comigo. E logo depois começou a crescer, aí começou, eu me reuni aí com você, inclusive, vamos dar um nome para isso aí, que de repente podemos ter uma empresa, né? Podemos ter um grupo aí, podemos ter uma área educacional e tudo mais. O que a gente pode fazer aí com esse nome? Nome específico, vou botar Word, nem lembro como é que a gente começou a escolher os nomes lá, foram uns nomes bem esquisitos. A gente foi bem no simples, qual é a inicial do seu nome? Arião Soterângelo, ASA, ASA. Só que muitas pessoas confundem e acham que o ASA é porque da época que eu trabalhava na companhia aérea. Aí acha que, é ASA da companhia aérea. Não, tem nada a ver com ASA da companhia aérea, são só as iniciais do meu nome e ficou ASA Trader. Que é as pessoas aí que compram e vendem ações na Bolsa de Valores. Eles fazem comércio de compra e venda de ações. E é legal também que, querendo ou não, o ASA remete muito a essa coisa da liberdade financeira, autonomia que a gente está buscando dar para essas pessoas, né? Para quem assiste a gente, para quem consome conteúdo, que a ASA remete à liberdade. O animal, que na minha concepção, que mais tem liberdade é um pássaro. Ele voa para qualquer lugar, tem pássaros que voam quilômetros, que migram de um continente para o outro. E eu gosto muito dessa ideia de que, através do financeiro, que é uma ferramenta que mais dá liberdade hoje em dia, né, no mundo capitalista que a gente tem. Acho muito maneiro isso. A sua definição foi melhor do que a minha. A minha foi só com o meu nome mesmo. Você já foi com um ar mais místico aí, mais... É o meu jeito. Mais do futuro. Eu fui tentar simplificar. Mas a empresa nasceu disso aí. Não foi uma ideia minha, especificamente. Foi de um amigo. Não foi ideia dele, claro, mas a ação dele referente a atitude dele referente a mim, a bolsa, fez criar a empresa aí. E logo depois que a empresa estava fundada, teve um boom aí, muitas pessoas começaram a procurar, as pessoas começaram a querer saber como é que funcionava, como é que tinha toda aquela assertividade, como é que a gente conseguia analisar exatamente o preço de compra, o preço de venda da ação, deixar ele planejadinho na corretora e ficar de fora da bolsa. Aí começaram a querer que eu ensinasse isso. Eu falei, caramba, eu nunca ensinei nada na minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Nunca dei uma aula. Eu ficava nervoso só em apresentar trabalho na escola. Eu falei, cara, como eu vou começar a ensinar? Aí eu comecei a ensinar o Igor, né? Comecei primeiro a treinar, a ensinar ele, porque eu tinha pavor de câmera, tinha pavor de ensinar, não sabia explicar. Para mim, por eu passar tanto tempo estudando ali o mercado, para mim se tornou simples, porque eu já tinha anos estudando, então é ruim esse pouquinho desse conhecimento em excesso, então você esquece um pouquinho de quando você aprendeu. Mas depois eu comecei, sempre faço enquetes aqui no Instagram, no Facebook, querendo saber o que você quer saber do mercado de ações, quais são as suas principais dúvidas, tem bem dúvidas simples, desde como abrir conta na corretora, eu sempre estou respondendo, quero que você venha para a Bolsa. Então, quando as pessoas começaram com essa demanda, quero aprender, me ensina isso aqui, eu, poxa,
legal que a pessoa quer aprender, porque ela viu que a assertividade, a gente teve em 2020 93% de assertividade, as pessoas querem aprender cada vez mais. Eu não tinha esse conhecimento que as pessoas querem aprender. Para mim, as pessoas só queriam copiar. Eu falei, caramba, então eu preciso ensinar. Se as pessoas querem aprender, eu preciso ensinar isso a elas. Como é que eu vou fazer isso? Aí a gente começou a se organizar, né? Aí a primeira ideia foi, vamos lançar um canal no Instagram. Vamos trazer esse pessoal aí para a bolsa. Vamos colocar todo mundo aí para ganhar dinheiro, fazer sua renda aí. E começou a crescer. Foi crescendo. Aí a gente já tem o Facebook, já tem o YouTube, já tem o Instagram. E agora a gente vai iniciar o podcast para trazer mais pessoas ainda para aprender. No início você falou, né, dos motivos de você gostar do swing trade e, querendo ou não, a empresa é focada na modalidade swing trade. Não é qualquer coisa da Bolsa de Valores, não é um day trade, não é um buy and hold, não é um foco em dividendos, é swing trade. Então explica, você já tinha explicado, né, mas volta de novo ali no conceito, o que é um swing trade, o que ele diferencia dos outros e por que o swing trade você acredita que seja a modalidade principal para quem tem o objetivo em aumentar o patrimônio. Vamos lá, o porquê o swing trade, né? Como ela está bem no meio entre duas modalidades, aí uma que é o day trade que se popularizou muito e que hoje em dia tem que ter uma forma negativa de ver esse tipo de operação, mas só tem uma forma negativa de ver esse tipo de operação porque muitas pessoas aí estão entrando sem ter conhecimento necessário. O day trade aí é a Fórmula 1 do investimento da bolsa, é a Fórmula 1 da especulação. Então, quando uma pessoa entra direto para o day trade com aquela propaganda, R$100, vou fazer R$1.000, vou fazer R$1 milhão, não é legal, tá? Porque você é fadado a perder esse dinheiro. Eu não estou dizendo que o day trade ali, todo mundo vai perder dinheiro, que o day trade não é uma modalidade de ganhar dinheiro. Mas para quem já tem experiência na bolsa, não é para iniciante. Eu estava percebendo, né, desses estudos que eu gosto de fazer de autoconhecimento e alta performance, que o day trade, falam muito que o day trade é investimento, especulação de alta performance. Uhum. É uma análise técnica de alta performance. Exatamente. E quando a gente pensa em alta performance, a gente já pensa que é o além de ser eficiente, o além de ser muito bom. Quando você pensa, por exemplo, quando você faz um esporte de alta performance, normalmente o atleta que está na alta performance, ele tem dores, toma remédio para dor, ele já sai daquela zona saudável, né? E são pouquíssimos dedicam inclusive a vida, dedicam tempo pra caramba para isso. E é meio esquisito pensar nisso, porque quando a gente vê o pessoal fazendo day trade, é um pessoal que não dedica muito tempo, não estuda muito, mas está no day trade, e aí eu fico me perguntando, teve uma onda, né, de pessoas que foram day trade achando que era fácil, perdeu muito dinheiro e ganhou, não só o day trade, mas a bolsa em geral, ganhou uma fama ruim por causa dessa imaturidade de chegar na bolsa sem muito estudo, né? Acho isso muito interessante da gente observar. Sem muito estudo e sem experiência, porque você, não adianta, eu estudei pra caramba na Bolsa de Valores, não quer dizer que hoje eu vou pegar qualquer papel ali do day trade e vou operar. Né? Não é porque uma pessoa está 20 anos aí no mercado, como tem pessoas aí que operam day trade muito bem, e estão anos aí no mercado, eles estudam muito aquele papel. Tanto é que o day trade ali, eles trabalham com um papel ali exclusivo, eles ficam ali horas ali olhando aquele papel, analisando aqueles padrões gráficos ali de minutos, às vezes até de segundos aí, dependendo do tipo de operação. E é de alta performance, mas ninguém vê o que aquela pessoa passou, o que ela estudou para estar ali. Aí tem esse lance aí da alta performance. Você realmente tem que dar muito mais de si, porque o day trade ele pega muito o fator psicológico. Você está no alto e baixo dessas emoções. Tem hora que você está triste e feliz ali em segundos. Você está entusiasmado com o que você está ganhando, daqui a pouco você está arrasado com o que você está perdendo. E isso em questão de minutos. E essas pessoas também procuram ajuda psicológica. Precisam de ajuda psicológica porque eles precisam controlar suas emoções ali nesse tipo de operação. Assim como o desgaste do esporte no corpo fisicamente é muito grande, o desgaste psicológico no day trade é muito grande. Exatamente. Então eu fiquei assim, vou ensinar isso às pessoas? Não vou ensinar porque a dona de casa que quer aprender ações, ela só quer fazer sua renda extra ali sem precisar passar o dia todo no gráfico. Alguém que está trabalhando fora, está estudando fora, no horário da bolsa, não quer passar o dia todo ali analisando ações, até porque o day trade você segue meio que como uma profissão, você tem que encarar aquilo ali como uma profissão, não é somente como uma especulação que você vai de uma vez ou outra. E tem um outro quesito, o buy and hold. Buy and hold são ações para longo prazo.
Aí você vai comprar uma ação hoje para ficar décadas ali com aquelas ações. Aí você vai ter um outro tipo de análise, que é a análise fundamentalista, em que você vai estudar ali a situação financeira da empresa. Pô, a dona de casa que está ali, ou a pessoa que está trabalhando fora, está estudando, vai querer ficar analisando a empresa, vai ficar décadas ali? Não via isso, até porque esses dois parâmetros aí do day trade e o buy and hold era a minha visão. Pô, eu não queria ficar estudando para ficar décadas ali numa empresa, porque eu queria minha renda extra ali naquele momento. Eu queria minha liberdade de rotina, minha liberdade financeira, um período um pouco mais curto. Porém, o day trade também não era muito válido porque o risco era muito grande, não tinha experiência suficiente para aquilo. Eu acho que hoje em dia eu tenho mais experiência, mas não vejo, hoje em dia eu já não enxergo o porquê eu entrar no day trade e ficar ali operando todo dia, até porque o swing trade me dá retornos muito, muito maiores aí, que eu tinha como day trader. E o swing trader, ele me possibilita ter a liberdade de rotina, porque as operações estão agendadas, me possibilita ter a liberdade financeira, porque eu estou ganhando ali, tô tranquilo, tá pagando tudo, e a liberdade geográfica. Eu consigo morar onde eu quiser. Então, o swing trade ele me deu essas 3 liberdades que o day trader não me dá, porque a liberdade de rotina o day trader não pode me dar. Se eu quiser ganhar dinheiro, que eu realmente tenho que operar quase todos os dias. Liberdade de rotina. Tem que ter uma internet de alta performance, uma internet ali muito boa, não pode falhar em nenhum momento. E liberdade financeira? Pode dar, mas aí as outras 2 liberdades ficam de fora. Então eu buscava as outras 2 liberdades. Buy and hold, eu podia ter liberdade financeira? Poderia, mas eu ia ter que esperar muito para isso. Eu queria construir meu patrimônio um pouco mais rápido. Então o swing trade ali reuniu essas 3 liberdades. Então, pronto, fechou. Com o método certo ali a gente consegue operar aí muito bem nas operações. Tanto é que ontem mesmo saiu o resultado da EMAI, até postei aqui, foram 30% de ganho. E isso aí deu 24 dias, 1 mês, 4 dias. Isso aí você consegue esse tipo de rentabilidade aonde? Vamos supor que você comprou um imóvel hoje, vai vender, comprou para esperar a valorização dele daqui a alguns anos. O imóvel está valendo hoje 30% a mais, você esperou alguns anos para isso. A gente teve essa rentabilidade aí em questão de dias. Então, assim, nada contra quem compra e vende imóvel para aumentar o patrimônio. Isso é extremamente plausível. Tem pessoas que fazem isso muito bem e é uma forma também de aumentar o patrimônio. Como empreender também é uma forma de aumentar o seu patrimônio. Mas o mercado de ações aí me dá esse aumento de patrimônio aí mais rápido e sem que eu precise ficar o dia todo analisando as ações. Então, você falou aí então de rentabilizar mais rápido ou menos rápido. No caso, o buy and hold, você tem que esperar muito tempo para conseguir aumentar, mas o day trade é mais instantâneo. Ao mesmo tempo, o day trade tem um risco muito grande e o buy and hold, ele, querendo ou não, tem seu risco também. Mas o que eu mais prestei atenção foi que você falou sobre análise fundamentalista. Então, quando eu penso na análise fundamentalista, eu penso que você precisa também de botar um tempo ali no papel, estudar aquela empresa especificamente, seria mais tempo de mais estudo em um papel só. Então, assim como tem aquela guerra do biscoito e bolacha, rola essa guerra do fundamentalista ou técnica, gráfica ou fundamentalista. Então, é possível fazer essa análise fundamentalista no swing trade? Funciona ou não funciona? O quão bom é? Porque eu não consigo ver que é bom o fundamentalista, por ser mais rápido do que o buy and hold, por exemplo. Como é que se encaixa essas 2 análises no swing trade? Assim, se você perguntar aí, o que é análise fundamentalista, análise fundamentalista e análise técnica funcionam para a mesma coisa? Seria 2 perguntas aí para 2 respostas diferentes. A análise fundamentalista, você analisa o estado financeiro daquela empresa. Então, você fica esperando aquela rentabilização ali por anos para rentabilizar aquele capital, porque você vai comprar ações aí que está abaixo do preço que a análise daquela ação está me sugerindo. Então, você compra uma ação hoje, um papel que está mais barato ali, vamos dizer assim, e vai ficar algum tempo ali esperando a rentabilização na valorização desse ativo ou ganhando com os dividendos dessa ação, Só que esses dividendos aí são alguns centavos, não desmerecendo quem faz isso, até porque é uma forma de aumentar o patrimônio. São estratégias diferentes. São estratégias diferentes. Agora, na análise técnica, é o estudo do padrão, é o estudo de padrões do gráfico. Então, se eu estudei aquele padrão ali,
Como a gente tem aqui um padrão só, que a gente opera somente esse padrão e tem todas essas atividades. Se a gente estudou somente aquele padrão e viu que quando acontece esse padrão, a probabilidade de acontecer uma alta ou uma baixa, ela é alta, a gente vai de acordo com esse padrão. Então, a análise técnica ali é o estudo do padrão gráfico. Não quer dizer que você tem que estudar todos os padrões gráficos, você tem que trabalhar com todos os padrões gráficos. Eu trabalho somente com um. Mas foi um que eu fiz o backtest por anos nela. Eu vi vários padrões gráficos e de anos nas ações e fiz vários backtests nessas ações até filtrar a mais assertiva que pudesse trazer mais rentabilidade. O que seria backtest mesmo? Deixa você a tentativa e erro daquela probabilidade. Se você comprou uma ação naquele padrão gráfico, qual é a probabilidade de chegar até o seu alvo? Como é que eu traço esse alvo? Que é através de Fibonacci. Tem vídeos aí explicando como é que a gente faz esse traçamento de alvos. Mas dentro desse padrão gráfico aí, a gente verificou, fizemos vários testes ali para ver qual é o tipo mais assertivo. Até que a gente chegou em um. A gente denominou aí o método 361, que a gente analisa todas as ações, qualquer ação aí na bolsa, com apenas um método. Então, somente com um método ali a gente consegue saber quando é que vai comprar, quando é que vai vender essa ação para rentabilizar aí o capital, rentabilizar o patrimônio. Tá falando aí, quando estava falando da história da Zatrader, recentemente eu comecei a estudar bastante sobre a história da Bolsa de Valores, né? Agora entrando um pouco para aquele lado de história que eu queria trazer. Eu tava olhando, né, como surgiu, se foi algo pensado, vamos abrir uma bolsa, se foi algo que foi orgânico, e realmente foi orgânico, né? Esse crescimento, como surgiu a bolsa, foi bem orgânico. E talvez eu queria trazer duas informações que eu achei muito divertidas acerca da Bolsa de Valores, talvez a maioria não saiba, né? Primeiro seria como surgiu o nome Bolsa, né? Por que é Bolsa de Valores? Antigamente, como foi orgânico, né, o crescimento da Bolsa, o surgimento de tudo, não foi nada criado, pensado com o objetivo específico de dar um nome. Então, antigamente, o comércio era muito livre na rua, nas casas, e tinham algumas casas específicas que faziam troca de moedas, de pedras preciosas e tal. E uma das principais casas, agora não lembro onde, mas na Europa, uma das principais casas que faziam essas trocas eram de uma família. E naquela época lá atrás, as casas não tinham número, tipo casa 12 da rua tal. As famílias tinham brasão da família e colocavam brasão na frente das casas. E nessa casa, especificamente, que era uma das mais famosas nesse câmbio de moeda, pedras preciosas e tal, o brasão da família desse cara tinham 3 bolsas de couro de animal. Então, organicamente, o nome dos lugares onde você fazia comércio de ativos, no caso moedas, ativos não imobiliários, né, outros ativos da época, surgiu o nome de Bolsa de Valores, por causa dessas 3 bolsinhas. E também estava vendo, em inglês, o nome que dá a Bolsa de Valores é Stock Market. E também fui dar uma olhada como é que surgiu, né, o Stock Market, porque é estoque. A palavra em inglês estoque, ela remete muito a excedente, o que sobra. Então, quando você estoca alguma coisa, você tem muito daquela coisa e coloca ela num canto para você utilizar com o tempo. Muito antigamente, antes de usar a moeda, antes do surgimento da moeda, como é que você conseguia coisas que você não produzia? Se eu tinha uma fazenda com muita galinha, eu estocava minhas galinhas e as minhas galinhas eram minha riqueza, eram o que eu tinha de ativo. Então, se eu queria um pão, por exemplo, eu trocava minha galinha por certa quantidade de pão. Então, a riqueza que eu tinha naquela época não era moeda, era meu estoque. Então, por ser esse tipo de riqueza na época, surgiu esse nome do stock marketing, que seria você fazer transação, câmbio com o seu estoque, não com a moeda. É muito interessante isso, eu gostei pra caramba dessa informação. Eu adorei agora saber disso. Foi uma aula agora de história da bolsa, não sabia dessa informação não. Legal. Mas eu queria perguntar o seguinte, também estudando a história, né, eu percebi que tiveram 2 marcos muito grandes, né, no pregão. O primeiro deles seria o surgimento do pregão virtual. Porque o pregão, eu vi, é uma coisa pessoal mesmo. Pessoa trocava com pessoa, começava a mudar o preço por causa de especulação. Depois de um tempo, né, da Bolsa de Valores, essas casas ficaram maiores. Houveram bolsas oficializadas, né, do governo e tal. Mas
foi um impacto muito grande quando essa comercialização de ativos, dos papéis financeiros, já desses ativos imobiliários, começaram a ser especulados de forma virtual e não verbalizada, né? Então, esse é um dos marcos que eu queria te perguntar. Cara, qual foi o impacto na Bolsa de Valores? O que que mudou? O que que foi viável que não era antes dessa digitalização da comercialização de ações e ativos? Não, o início, no início tinha a Bovespa e BMF, né? Hoje em dia é a junção das duas, que é a B3, Bolsa Brasil Balcão. A BMF foi a primeira a ser digitalizada, né? Vamos dizer assim. A Bovespa ela foi basicamente obrigada, deu uma data limite ali para que ela se digitalizasse. Mas no início era aquele caos, né? Parecia um caos pra gente, mas para quem trabalhava lá gostavam realmente. Algumas pessoas que eu conversei sobre isso, que trabalhavam nessa época, adoravam fazer aquilo. E quando você vê alguns vídeos aqui no YouTube, quando você puder ter a oportunidade, coloca aí Pregão Bovespa ao vivo ou a voz aí. Cara, parecia um caos. Era gritaria, era com gestos, era com códigos. Porém, eles davam conta porque o volume que era negociado ali era suportado por esses operadores. Eu acho que num salão, era um salão, tinha até 1.500 pessoas ali, 1.500 operadores que faziam a compra e a venda de ações. Eles faziam a transação entre o cliente entre o comprador e o vendedor e o comprador. Ele fazia essas transições. Hoje em dia, a gente já tem um computador ali, graças a Deus. Você fica meio daquela gritaria ou tentando falar com o operador. Mas não foi de repente que isso aconteceu. Foi gradualmente foi digitalizando. Por exemplo, as empresas que tinham o maior volume financeiro ali de compra e venda de ações foram as primeiras a serem digitalizadas, porque os operadores não estavam dando mais conta de fazer essa transação aí, entre compra e venda de um cliente. Eles não davam conta do volume de pessoas querendo... Não dava conta, não estava dando conta. Então eles começou a digitalizar primeiro essas empresas, tipo Petrobras, a Vale, que até hoje tem grande volume financeiro aí, é o que puxa aí a pontuação do Ibovespa, é o que puxa aí a nossa bolsa, para cima quanto para baixo praticamente, são essas blue chips. Mas nessa transição, houve primeiro a digitalização dessas empresas e depois foi puxando as outras ações. Primeiro foi na BMF, né? Depois que a BMF estava praticamente digitalizada, aí deram um intimato ali para a Bovespa se digitalizar. Então, até então não estava completamente. Mas a transição para os operadores não foi triste, porque hoje em dia eles trabalham no mercado financeiro, mas era um marco, era bonito. Quem gosta do mercado financeiro via aquele pregão, é bonito. Até hoje em dia eu vejo os vídeos e caraca, que legal. Eu estava estudando esses dias os códigos que utilizavam com as mãos, os jargões utilizados aí. E realmente, hoje em dia, nessa transição, a gente tem um computador, a gente com uma ordem de compra e venda ali, a gente já faz a compra e venda das ações. A gente já tá, hoje em dia você abre a conta numa corretora pelo aplicativo. Hoje em dia está muito mais simples, então conforme foi vindo o volume de compra, aliás, o volume de pessoas entrando na bolsa, foi necessária essa digitalização, foi necessário evoluir. E é o que a gente tem hoje, pelo celular a gente compra e vende ações. Não recomendo, tá? Você vai utilizar o gráfico aí para fazer suas análises. Legal. Esse marco do pregão verbalizado para o pregão digital seria um dos marcos que eu estava observando, né? Que foi de um grande impacto, imagino. E um outro marco, especificamente no Brasil, eu imaginei que foi, diria, 2018, 19 e 20, né? Que foi começou essa onda de popularização de investimentos em geral, e querendo ou não, as pessoas começaram a ver a Bolsa de Valores como uma possibilidade, né? Porque o brasileiro é muito poupador, ele gosta de poupança, da coisa que não rende quase nada. A nossa avó lá dizia, vou abrir uma caderneta de poupança para você, quando era pequeno, para pedir quando ganhar. Junto disso, o lockdown, né, com a Covid, então começou a ganhar visibilidade a Bolsa de Valores. Começou um lockdown e junto também com a Selic a 2%. A renda passiva, a renda fixa ficou muito... não começou a encher os olhos como enchia. Né? A Selic já chegou a 2 dígitos, já chegou a 14%, 13%.
e foi a 2%, quem ainda estava estudando isso começou a achar a renda variável mais interessante, mesmo que com mais risco, mas dava mais retorno, né? Com a volatilidade. Quando você investia lá atrás em renda fixa, você tinha um retorno lá com baixo risco. Mas aí era algo que não acontecia no mundo. Você investir na renda fixa e ter retorno de 14%. Né? E isso ficava com os investidores ali, na verdade os poupadores, não sei como vamos chamar isso, ficava na renda fixa, não tinha por que sair dali. Conforme a taxa de juros foi baixando, hoje em dia a gente está Selic aí, acho que está 3,5 agora, hoje está 3,5. O investidor foi obrigado a buscar rentabilidade maior. Então, a partir do momento que baixou os juros, o investidor falou, opa, isso aqui não está mais rentável para mim. É seguro, mas não rende nada. A inflação ainda cobre tudo isso aqui. Não vale a pena. Vou para a renda variável. Tem retornos aí muito maiores. Então, essa migração foi devido a isso, em primeiro momento. Devido à queda de juros aí que começou a acontecer no Brasil e aqui há muito tempo não se via. E houve agora com a ajuda... Foi muitos fatores aí para que as pessoas viessem para a Bolsa. Por exemplo, em 2019 tinha 900 mil pessoas na Bolsa. Hoje em dia já são 4 milhões. Um terço disso são mulheres. 1 milhão de CPFs na Bolsa de mulheres. Então, assim, houve um crescimento muito grande e muito rápido. Mas por quê? As pessoas começaram a se educar sobre investimentos, sobre ações. Hoje em dia, nem tanto quanto eu gostaria, por isso que a gente procura sempre ensinar aqui investimento em ações, que você não deve comprar só porque a qualquer momento, mas as pessoas começaram a buscar mais informações sobre a renda variável, viu o retorno que é possível ter. Houve também a demanda do lockdown. O lockdown deixou todo mundo em casa. As pessoas, o que eu vou fazer agora? Aí o marketing daquelas corretoras, tipo, vem para a corretora, vem para a bolsa, vem para a bolsa, vem para a bolsa, vem para a bolsa. As pessoas começaram a estudar mais sobre isso, do que é, e começou um monte de CPF na bolsa. Hoje em dia, se você pegar todo o volume financeiro que tem na bolsa, as pessoas negociando, acho que dá 120 mil reais para cada investidor. A média aí distribuída são 144 bilhões, se eu não me engano, de reais em transações aí já estão na bolsa. Então isso era inimaginável no pregão Viva Voz. Você não tinha isso, não tinha como negociar todo esse volume com 1.500 operadores. Então foi uma série de fatores, mas os dois principais fatores foram esses. A taxa de juros baixa, as pessoas começaram a se educar cada vez mais, houve corretoras aí que começou a educar cada vez mais os seus clientes, colocando blogs, acesso a conteúdo aí que até então era exclusivo, que era como se fosse um curso de sommelier, né? Aqueles termos técnicos para vinho, isso aqui. E era assim que se tratavam ações. Tem uma ideia? Assim que eu entrei, quando eu queria entrar no mercado de ações, eu fui, o que a gente faz? Vou no banco, vou no gerente de banco para ver como é que eu vou investir em ações. O gerente de banco falou que eu não tinha capital suficiente para operações ali. Eu falei, mas eu tenho 500 reais aqui para operações, deixa eu comprar umas ações aqui, por favor, moça. E o gerente do banco falou, não, você não tem capital suficiente para isso. Até porque era uma categoria altíssima para entrar em investimento de renda variável nesse banco. Eu falei, caramba. Mas aí tem os lances das corretoras. As corretoras permitiam você comprar uma ação. Uma única ação ali. Não importava se você era VIP no banco ou não. As corretoras começaram a popularizar isso, começaram a educar. Oi, vem aqui que comigo você consegue comprar ações quando você quiser. Você não precisa ser um cliente VIP. Aqui estão os meus blogs, aqui estão os meus vídeos, os meus conteúdos, aprende aqui comigo. Então assim começou a popularizar, as pessoas viram que seria mais fácil. E hoje em dia os bancos estão tentando correr atrás desse prejuízo aí de tentar manter exclusividade para um seleto grupo e que já não existia mais. Hoje em dia o investimento é extremamente dá para ser muito mais popularizado, mas está se popularizando cada vez mais. Cada vez mais pessoas vêm aqui e perguntam, como é que eu faço aqui? Pergunta como abrir conta na corretora. Mas o legal é isso, que está procurando investir, está começando a parar de ter aquela cultura poupadora para uma cultura mais investidora, mais ativa ali nos seus ganhos. Isso eu acho extremamente importante. Muito legal você falando desse aumento, assim,
enorme que teve, né? Não tinha nem na escala do 1 milhão, agora tem 4 milhões na bolsa. Pô, muita gente. Acredito sim que muita gente foi na bolsa procurando estudar, saber, né, muita coisa da bolsa, mas também imagino que esse crescimento desgovernado, de forma não ordenada pelos indivíduos que entraram na bolsa, CPFs, deu essa forma negativa, né? Porque a pessoa era um poupador, não tinha mentalidade da renda variável, entra direto para o day trade, que é a modalidade de alta performance, uma modalidade que precisa de muito estudo, muito teste. Antes de colocar o dinheiro, pô, não é à toa que teve aquela notícia famosa que muita gente perdeu muito dinheiro, mas esqueceram de falar que é muita gente que não estudou, que não procurou saber especificamente em como fazer. Um day trade, né, todas as consequências que tem de não saber estudar e tal. Então, esse aumento que a gente vê de forma romântica foi um aumento desgovernado. Muita gente entrou para perder dinheiro e ficou traumatizado, né, da renda variável, tem essa fama negativa. Então, o que você diria para quem não investe ainda na bolsa ou para quem investiu na bolsa sem esse estudo, ficou com medo? Porque não é ruim, né? A gente que estuda, a gente sabe. Não é ruim. Tem esse fator sim psicológico, mas o que é a bolsa para quem estuda? Né? Que oportunidades traz? Por que tem essa fama negativa e por que não deve ter essa fama negativa? Primeiro que essa fama negativa aí se deu a muitas pessoas aí que não operam na bolsa e coloca aí que você pode ficar rico com R$100, tá? Com R$100 você vai multiplicar R$5.000 em seu patrimônio operando todo dia. Então isso se deu a fama ruim. Tá? Isso foi... E popularizou cada vez mais aí com esse marketing, com essa propaganda, Instagram, Facebook e tudo mais. E as pessoas caíram nessa. É a mesma coisa de pirâmide financeira. Estou dizendo que eu dei 3 pirâmide financeira, mas a mesma popularidade que aconteceu com pirâmide financeira. Você, investe aqui R$500 que eu vou te dar sempre 10% de retorno todo mês, ou toda semana. É garantido isso. A renda variável não é garantida. A renda variável é renda variável. Mas essa popularização marketing que é feito deu uma informação muito errada ali às pessoas. E também cabe a interpretação das pessoas. Poxa, se você está vendo ali que uma pessoa está falando para você que com R$100 você vai multiplicar o seu capital para 5.000, poxa, tem alguma coisa errada nisso. Tá? A não ser que você empreenda, ou a não ser que você seja um especulador de alta performance, ok, você consegue fazer com gerenciamento de risco ali um dinheiro, um bom retorno ali para você. Mas não é começar do zero isso, e do zero para alta performance. É a mesma coisa de uma pessoa que pegou do zero e vai pro primeiro dia de crossfit. E eu fiquei dolorido uma semana, precisava de ajuda para levantar da cama. Não conseguia, porque dali é de alta performance. Você não tem que chegar do zero a 1 milhão. Isso não vai acontecer em questão de dias. Eu acho que você tem que administrar essa expectativa. Eu também pensava isso antes de entrar na bolsa. Eu queria ficar rico em uma semana. Mas isso não vai acontecer. Isso aí é com estudo, isso aí é com dedicação, isso aí é com uma análise muito bem fundamentada do que você está fazendo. Tá? Não é porque eu falo aqui, eu sempre falo aqui, é possível você ganhar dinheiro sim na bolsa, agendando a compra e a venda, sabendo o preço exato de compra e quando vai vender a ação? É possível. Vai ficar rico amanhã? Não vai ficar rico amanhã. Tá? Então, é possível ganhar dinheiro? Sim. Assinante da Asa Trader ganha, quem eu ensino ganha, eu ganho. Foi como a Bolsa de Valores me deu uma liberdade que eu não conhecia antes. Eu falei para você que eu entrei na Bolsa para conseguir uma renda extra. Né? Então, eu vi que quando eu vi que eu ganhava dinheiro ali na Bolsa, eu já consegui uma rendinha extra, eu falei, se eu conseguir operar isso aqui de forma... estudar mais isso aqui, eu posso transformar isso aqui como uma renda principal. Que hoje em dia é uma das minhas rendas principais. A renda variável ali é o que me faz acumular cada vez mais no meu patrimônio. Não quer dizer que eu vou lá para o day trade e vou colocar, lucrei tudo isso aqui, vou botar um day trade porque eu quero agora aumentar o meu patrimônio porque eu vou escalar lá, vou alavancar. Não, uma regra simples, uma regra que eu sempre falo aqui, você não vai tirar o dinheiro de uma posição menos arriscada para uma mais arriscada. Eu não vou tirar o lucro que eu tive no swing trade para colocar numa operação mais arriscada. Você sempre sai de uma operação mais arriscada para uma menos arriscada. Quando eu falo de risco, é porque na renda variável você tem chance sim de perder alguma coisa. Sendo que quando você ganha mais do que aquilo. Então, com o parâmetro da assertividade, a gente tem uma assertividade boa.
tem ganhos aí altos, como eu falei da MI3, MI4, 30% em 24 dias. O stop dessa operação foi de 6%. Eu ganhei 30% com risco de 6% numa operação. Vou pegar todo o meu dinheiro e botar numa só ação? Não, eu vou diversificar. Diversificação é segurança também. Então, quando você coloca aí que a ação ela é arriscada, ela não é arriscada. Então, veja você não tem o conhecimento necessário para estar operando ali. Tá? Como, por exemplo, não saber o preço de compra e venda de uma ação. Como não saber quando entrar ou quando sair de uma ação. E muito menos saber quando sair de uma operação se ela der errado. Nem todas as operações são certas. Não existe 100% de assertividade na bolsa. Nenhum tipo de análise, tanto na análise técnica quanto na análise fundamentalista. É tudo uma questão de gerenciamento de risco e diversificação. Imagino que a gente bateu, né, todos os pontos que a gente queria falar hoje. Eu acho que até saiu um pouquinho a mais. Falou pra caramba hoje. Então, sejam muito bem-vindos aí ao podcast. A gente vai tentar manter, né, esse projeto muito legal, uma conversa mais pessoal aí sobre o assunto. E é legal que o podcast, querendo ou não, ele vai sair um pouco daquela coisa técnica de conceitos, estratégias e tudo, e vai chegar um pouco mais pro informal, né? Que às vezes tem esse peso muito do gráfico e tal. Mesmo que muito importante, não deixem de ver o gráfico, o Aaron fala pra caramba isso. Mas é isso aí. Tem uma mensagem final para o pessoal? Para você escolher o nome do nosso podcast, vamos botar algumas sugestões aí, tá? Não deixe de votar. E seja muito bem-vindo aí ao nosso canal, ao nosso podcast. Espero ver vocês aqui sempre estudando aqui comigo e tendo rentabilidade aí na bolsa. Show, legal. É muito bom ter você aqui, muito bom participar desse podcast aqui com você também. Então, gente, muito obrigado aí por assistir o primeiro podcast. O podcast ainda sem nome, vamos definir o nome dele ainda. E até mais. Tchau.